Fala, Caneta Preta. Estamos aqui hoje num cenário novo, né? Obviamente feito pela minha amiga Iá Nana Banana. Eu achei que ficou bem maneiro, né? Mas hoje vai falar sobre um assunto aí que eu vi que vários vídeos, né, estão surgindo na internet. Vamos reagir a um deles, mas basicamente é sobre o quê, né? A ideia aqui é a gente falar sobre essa prova da PC Piauí, cara. Essa prova da PC Piauí, né? Concurso da Polícia Civil do Estado do Piauí, né? Investigador, porque foi uma prova que teve, e aí deixa eu achar o vídeo aqui, FGV, oxi, tá. FGV PC Piauí. O que mais tem é a galera falando, né, do vídeo da PC Piauí, né, a bizarra prova da FGV que reprovou 99% dos candidatos. Cara, tem que rir para não chorar, né? O engraçado disso é que uma vez teve uma prova, acho que foi TCE Alagoas ou TCRN, alguma coisa assim, que teve 100% dos candidatos de TI reprovados. E aí eu fiz um vídeo disso falando o absurdo que era, a partir do momento que você fez uma prova que todo mundo foi reprovado, ou seja, ninguém passou, claramente você errou a prova, né? Não tem que avaliar, você errou a prova, né? Porque não é possível que o universo de 100 pessoas ninguém estava preparado para fazer a prova. Então, provavelmente, ou você errou no edital, ou você errou na prova, colocando assuntos que você não especificou no edital. Então, quando você tem uma prova assim com 99,9% das pessoas, simplesmente o examinador errou, o diagramador errou, né? E aí, vamos dar uma olhada no edital. Primeiro vamos ver o edital dessa prova, tá? Que tá, eu deixei já separado aqui. Então, edital aqui, edital retificado, né? E, a princípio, o que chamou a atenção da galera era isso aqui, ó. Banco de dados, noções de direito, acho que veio como informática, né? Informática, que caiu para perito criminal, e caiu também informática aqui, né, para investigador, né? Que é justamente esta prova que eu tô aqui. Então, não foi nem TI de fato, né? Foi informática, né? Vamos ver aqui até onde esse cara vai para eu... e cargo de perito oficial, noções de perito, beleza, informática, tá? Vamos só ver se eu estou no cargo certo, beleza, oficial investigador. Então, alguns conceitos aqui de... deixa eu só aumentar essa tela aqui. Pronto. Algumas coisas aqui sobre informática, né? Então, a princípio, conceitos fundamentos de hardware, beleza, navegadores, né? Até aqui nada me foge. Mas pronto, achei o que eu queria, né? Então, aqui ele colocou noções de noções de banco de dados, né? É muito difícil quando a gente coloca, quando a FGV vem com noções, porque me remete a um edital recente que rolou, que foi Cefaz PR. FGV, Cefaz PR. Edital, pronto. Esse edital aqui, ó. E aí, nesse... Alô, pronto. E aí, nesse edital, ela também usa o termo noções, né?
que ela vem aqui e fala assim, ó, noções de Data Warehouse e noções de... agora meu cabo tá... E noções de Analytics. Noções de Data Warehouse e noções de Analytics. E aí o que esperar do termo noções? Isso aqui foi a FGV na Cefaz Paraná, em 2025. E aí veio a prova... Deixa eu ver se eu tenho as duas provas aqui. Eu acho que eu tenho. E aí veio a prova de auditor, né, em noções, e foi aí, PCA, caminhos, pronto. Aqui, na parte de noções, ela cobrou aqui, né, algoritmos já de mineração. Olha lá, Dijkstra, PCA, LSTM, caminhos, Arima. Não há nenhum problema ela cobrar isso aqui, porque isso aqui já vem sendo cobrado há muito tempo. Né, esses algoritmos de técnicas / tarefas de mineração, né, que envolve classificação, envolve a parte de agrupamento, clustering, associação, árvore de decisão e a regressão linear. Né? Então esses algoritmos são cobrados há muito tempo. O problema, cara, é quando ela coloca o termo... cadê aqui? O problema é quando ela coloca o termo noções, né? Noções de Analytics. Então aí vem a prova e cobra isso. E, meu irmão, e segue o bonde. É isso, noções. Ó, análise de dados, conceitos e aplicações, né? Ela caiu isso aí como noções, tá? Aí a outra parte que foi mais estatística. Deixa eu ver se eu tenho a outra, porque foi uma prova de manhã. E a outra foi à tarde, eu acho que é essa. Deixa eu ver se é essa. E aí caiu uma outra questão aqui de análise. Vou ver se eu lembro. Ou não. Conhecimentos jurídicos. Aqui a parte estatística deve ter vindo por aqui. Análise de dados. Será que é a mesma que eu estou vendo? Não, é a mesma que eu estou vendo. Tá? Enfim, então aqui a gente já mostra, né, o termo noções, né, para FGV. Então a FGV tem um certo problema em cobrar noções. Então, o difícil é isso, né? Quando coloca noções, você fala o que para o aluno? Né? Então, toda vez que vem esse termo noções, né, lá na empresa que eu trabalho, Coruja, no Estratégia, eu sempre sou a favor de, cara, infelizmente eu não posso tratar noções como noções. Não dá. Então aqui noções de banco de dados, o que você fala aqui, cara? Você fala no máximo assim, o que é um banco de dados, né? Para que serve, conceito de transação, ACID, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Aí chega ali talvez nos papéis, né? E assim... se você forçar muito nas modelagens, né? Lógica, conceitual, lógica e física. E aí falar um pouco sobre chave primária e chave estrangeira. Cara, assim, mas é já forçando, né? E aí, beleza, vem a FGV e fala aqui que são noções. Noções. Aí, beleza. E aí ela chega aqui e solta um outro, noções. De aprendizado de máquina e IA generativa. Né? Hoje mesmo, estou postando esse vídeo, eu fiz uma aula de GenAI para a galera de TI, né? Foi essa aula aqui sobre Copilot. Então, se você não viu ainda, daqui a pouco vai estar lá no Estratégia também para você ver. Então, é uma aula sobre GenAI, né? Que, cara... eu até considero uma aula básica, assim, porque eu falo de LLMs e foco nos modelos, né? No Copilot, nos agents, no cloud, no curso, né? Então eu até considero assim, no termo vibe coding, né? Como que está o mercado de trabalho hoje, o que o mercado privado anda fazendo, né? Mas, cara, o que caiu nessa prova foi além. Foi além disso. Então, beleza. Noções de aprendizado de máquina. O que você fala aqui? Cara, é Big Data e é isso. Né? Big Data e vamos nessa. Né? No máximo,
né, o que é aprendizado de máquina e o que é o conceito de Gen AI, né? Beleza, é isso que eu esperava, né, de uma prova, entre aspas, de informática, né? Vamos ver agora aqui. Ah, cara, eu não consigo parar de rir, cara, porque o Diego, que é meu chefe no Estratégia, ele até compartilhou um tweet de um cara aqui, ó, o Diego, né? Aí ele chegou assim, ó, como diretor do Sindicato dos Policiais Civis do Piauí, eu digo que a FGV está de parabéns. Cara, eu tô rindo para não chorar. Assim, não é rindo da galera que foi fazer a prova. Eu tô triste pela galera que foi fazer a prova. É rindo das pessoas que acham que isso aqui está avaliando alguém. Mais uma vez, se você fez qualquer prova e 100% das pessoas, 99% das pessoas não passou, você fez a prova errado. É simples assim, né? Porque, claro, de uma galera que vai fazer concurso, né? Vamos jogar números por alto, né? 50% se inscreve só por inscrever, né? Aí sobra 50, né? Desses 50 que sobram, aí uns 20 não vão fazer a prova. A gente sempre fala, regra de 80-20, regra de Pareto. A galera que realmente está competindo pelo aquele cargo ali é 20%, né? Se for 20% é muito. A galera que está muito na pegada, assim, estudando especificamente pro cargo e tal. Então, essa galera tende a passar, né? Agora você ter 99%, você ter 100% de reprovação, você fez a prova errada. Vamos lá. Dono de cursinho tem que entender que com concurso é para selecionar os melhores profissionais. Assim, 2 erros aqui, né? Primeiro, que concurso não tem nada a ver com selecionar o melhor profissional. Não necessariamente aqueles que ficam primeiro em prova, que se dão muito bem em prova, vão ser melhores profissionais. Assim como não é uma correlação que a galera que ficou em último ali e foi chamado, não quer dizer que ele vai ser um péssimo profissional. Ou seja, a sua posição em concurso não define o profissional que tu é. Então, ó, conheço, né, e provavelmente você aí também já conhece, alguém no seu órgão que talvez seja muito famoso dando aula, né, ou seja, fazendo outros corres, do que efetivamente trampando no teu órgão. Eu conheci inúmeros casos assim, de profissionais que foram ótimos concurseiros, e aí por serem ótimos concurseiros, conseguem ir para o mercado de concursos e validar e dar a sua mentoria, o seu coach, sua aula, whatever. Mas na hora de trabalhar no dia a dia são péssimos. Né? São péssimos. Assim como você também deve conhecer uma galera assim que foi chamada por último em concurso, né, no teu concurso, e quando o cara chegou, rendeu demais. Né? Então, algo que é fato é a tua posição em concurso, ou seja, o fato de você saber ou não fazer uma prova, não define o profissional que você é. Tá? E eu falo isso meio que por experiência própria também, porque apesar de ter passado em alguns concursos, a minha posição nunca foi a melhor, com exceção do concurso da BIM, que eu fui o primeiro, mas a minha posição nunca foi a melhor. E, cara, se alguém aí conhece alguém ou já trabalhou comigo profissionalmente, eu sou um cara, que eu posso dizer assim, eu não sou um cara que é encostado, né? Sou um cara que entrega. Então, assim, eu posso dizer que eu sou um bom profissional, né? E consigo conciliar tanto a parte de professor quanto a parte de indústria, quanto a parte acadêmica, porque eu tento sincronizar as duas. Então, montei uma aula de Gen AI. Por que eu montei uma aula de Gen AI? Porque eu estou trabalhando com Gen AI hoje em dia, né? Então, facilita quando eu sincronizo os dois, porque eu consigo focar o estudo nos dois. Né? Mas,
entender que para selecionar os melhores profissionais, com a finalidade única de prestar um serviço de extrema qualidade à população. Até aí, nenhum problema. Interesse é público e não de empresas que ganham dinheiro querendo adivinhar questões e passar macetes para aceitar clientes, eu não sei. Parabéns à FGV, parabéns aos futuros oficiais dos investigadores da PC Piauí. Olha, infelizmente é triste ouvir isso, né? Não sei o histórico profissional desse cara, também não vou atrás para não entrar nos pormenores, mas o que é fato é, posição em concurso não te define se você é ou não o melhor profissional. Ademais, pessoal que passou, parabéns, né? Vocês passaram uma prova dificílima, assim como a galera que passou lá no TCU 2021, que eu falei, meu Deus, essa prova dificílima de TI e tal, não sei o que lá. Mas não necessariamente a galera que passou vão ser os melhores profissionais. De repente foi uma galera que sabe muito bem fazer prova, ou então de repente é uma galera que é muito boa profissionalmente. Não dá para correlacionar esses dois itens aí, né? Mas o que é fato é, quando você faz uma prova que 99% das pessoas estão reprovando, ou quando 100% das pessoas reprovaram, você errou a prova, irmão. Não tem. Você errou. Né? Você errou. E aí vamos ver onde é que ela errou aqui, né? Vamos ver o que ela errou. Quando ela cobra noções, né? Você tem uma certa noção do que seria a palavra noções. Então, se ela cobrou além de noções, ela foi além do edital. Não tem o que fazer. E é por isso que você reprova 99% das pessoas, porque claramente as pessoas estavam esperando uma prova e foi outra. E assim, galera, é ruim, mas acontece, né? Infelizmente acontece. Eu acho que eu passei aqui na parte de informática, raciocínio lógico, informática. Então, técnica de antivírus, né? Vamos bater aqui com o que está no edital, né? Então, agora vamos fazer o deparo aqui dessas coisas, né? Então, vamos ver aqui, técnica de antivírus, tá, malware, vírus, então isso aqui esperado, né? Isso aqui bem esperado. Então, a princípio, uma questão esperada, né? Algo sobre antivírus. Mas na hora que ele chega e fala técnica de implementação de antivírus, aí já começa a complicar o negócio, né? Porque não é comum isso aqui, né? Retrovírus, evasão, blindagem, anti-emulação, tunelamento, cara, faz concurso há muito tempo, eu nunca vi isso aqui sendo cobrado. Mas, mais uma vez, é isso, né? Então ele quer, na verdade, uma técnica de implementação de antivírus. Vamos ver se ele coloca isso em algum lugar aqui, meu Deus. Ai, pai. Tomara que ele tenha colocado. Rede de computadores, malware, vírus. Não, ele só coloca vírus, sabe? Ai, cacete de agulha, velho. Eu tô vendo várias vezes se eu tô no cargo certo, mas é o cargo certo mesmo aí, ó. Vírus. Antivírus. Técnicas de estudo de antivírus. Vamos pesquisar aqui. Antivírus. Saiu aonde antivírus? Saiu só no perfil de informática forense. Não saiu lá, né? No cargo de investigador, né? Lá só cobrou vírus. E aqui, geralmente, quando se coloca assim, ele cobra o que? A diferença de vírus para o worm. Não deveria cair antivírus. Para mim, isso aqui tá fora do edital. Aí, beleza, investigador, Microsoft Word, aí isso aqui é padrão, né? Microsoft Word, beleza. Aqui tá aqui, ó, LibreOffice, então aqui tá padrão. Deixa eu só, pronto. LibreOffice aqui tá padrão, beleza. LGPD, também padrão, não vou nem olhar que tá no edital, porque com certeza tá. Controle de cookies, até aí tudo bem, né? No Google Chrome, Microsoft, Edge, tal, como é que é o controle de cookie, até aí tudo bem. Aí vem. Cara, o edital, pessoal, tinha assim, ó, noções de banco de dados, cara. Noções, olha aqui, ó, noções, velho. Aí sabe o que ele me cobra? Ele me cobra
Arquitetura ANSYS Spark, cara. Nossa senhora, estratégia, concursos, arquitetura ANSYS Spark, velho. É um negócio assim que é muito difícil, cara. É muito difícil. Deixa eu ver se eu acho aqui um artigo que eu gosto de trazer. Não achei. Cara, achei. Tem um artigo lá que é tudo sobre banco de dados, né? Então vem de conceitos básicos, aquilo que eu falei, né? Transações, aí definição do que é, características e tal, a transação, tá vendo? Os personagens, isso é em noções, cara, o máximo que dá para chegar aqui. Aí beleza, a gente vem nas definições de modelagem, né? Modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico. E aí, cara, quando é muito avançado, a gente entra em arquitetura 3 esquemas aqui. Eu acho que na TCDF, cara, caiu isso. Deixa eu ver aqui se tem um ANSI aqui, esquemas. Caiu para a área geral isso, mas eu não vou ter a prova aqui. Então, é algo que não é tão comum de se cobrar. Geralmente, quando cai banco de dados, cai modelo lógico, modelo conceitual, lógico e físico, né? E aqui ele está cobrando um esquema, que é como se fosse uma outra classificação, né? Então, nível externo, nível conceitual, nível interno, você tem a independência lógica, a independência física, por causa dos mapeamentos, né? Ai, cara, é de ferrar, né? É de dar uma tristeza mesmo. É de dar uma tristeza. Isso aqui não deveria ser cobrado nesse nível, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui um outro. Achei o artigo que eu queria, que é aqui, ó, zerando suas dúvidas, conceitos de banco de dados, né? Então ele vem, fala que vai apresentar conceitos básicos de banco de dados, em função dos atores. Aí vem criar uma estrutura mental, você já deve ter perdido algumas vezes as palavras conceitual, lógica interna, Então, existe uma hierarquia de modelos de dados que divide em 3 níveis de acordo com a capacidade, que é o conceitual, lógico e físico. Tá? Essa é a hierarquia mais comum, né? Mas quando você coloca noções de banco de dados, pra você chegar aí já é complicado, né? Mas, beleza, você chega, né? Você chega, em algum momento você chega. Deixa eu só ver aqui se... Pronto, é isso aqui mesmo. E aí, cara, o que é o hierarquia 3 esquema? Existe uma outra hierarquia, também de 3 níveis, que é chamada de externo, conceitual e físico. Que ela, assim, vira e mexe cai, mas a mais cobrada é essa aqui, né? Mas ele cobrou, e mais uma vez, nenhum problema em cobrar isso aí, cara, porque tem inúmeras questões cobrando isso, né? Posso dar um exemplo aqui, ó, de um reta final que eu fiz para TCDF em 2023. Um sistema de banco de dados, a alteração do nível interno exige a revisão conceitual equivalente, arquitetura de 3 esquemas, modelo conceitual. Então, assim, essa arquitetura de 3 esquemas, ela não é incomum de cair. Ela cai, né? Só que não quando o edital vem noções. Aí aqui, nível lógico, nível físico, nível lógico, nível de visão. Então, nível de visão você tem parte do banco, nível lógico você tem uma visão de comunidade. Cara, isso aqui tá lá no Date, né? Date ou Navat, alguma coisa assim. Mas cobrar isso aqui, quando o edital vem noções, putz, é muita sacanagem, mano. É muita sacanagem, né? Os portais internos, protocolo HTTP. Com base nesse conceito, é correto afirmar que o ando do protocolo HTTP. Rapaz, isso aqui também... Mas isso aqui tava no edital, né? Isso, mas, mais uma vez, está num edital, só que não para um... Ó, tem aqui, ó, protocolos HTTP. Então não dá para falar que não estava no edital, né? Mas isso aqui era uma questão, com certeza, para uma galera de TI. GET permite que um usuário faça uma conexão com o servidor web por meio de um dispositivo intermediário. Red conecta por meio de um proxy. Post captura uma página e faz download de dados. Put fornece um meio que o cliente consulte o servidor. Trace, cara, ele cobrou o Red e o Trace, cara. Pra galera de TI, isso aqui é difícil, né? O Red e o Trace.
Noção de hardware, conceitos básicos, coleta de dados utilizando os contextos policiais. Sinal é a opção correta. Aqui eu acho que é mais um contexto policial, né? Mesmo assim, já, falando sobre HSM, Hard Security Modeling. Cara, isso aqui eu só ouvi falar na ABIN, galera programando em HSM. Agora, a questão que mais chamou a atenção da galera foi inteligência artificial generativa, né? Destaques, tal. Então ele deu assinale a descrição que não descreve corretamente as características do modelo de AI. Quando é um termo, mostrar para vocês, né? Quando é uma aula sobre noções mesmo de Gen AI, né? A questão que tem que cair não é essa, cara. Cara, noções, tem que saber o que é, né? Você tem que cobrar, tipo, aqui, ó. O que é um Gen AI? É um assistente de inteligência e tecnologia que oferece auxílio no usuário de execução de tarefas, gerador de texto. Cadê uma outra aqui? Acho que essa aqui é boa também, ó. Da FURB. Entre outros que tem transformar as relações de trabalho dos processos. Esses novos modelos são baseados em tecnologia de inteligência artificial. Né, quais são os modelos de Gen AI, né? É uma questão plausível de ser cobrada. Essa aqui já está um nível mais alto. A FGV também, né? Para variar. Olha essa aqui, ó. Gen AI inclui modelos como redes generativas adversárias. Aqui já também já está. Para noções já é muito alto, né? Para você saber os modelos, né, de Gen AI, que na aula eu até coloco, né? Aqui, ó. GANs, VAIs, Transformers, né? As LLMs que a gente usa, a maioria é baseada em Transformer, Stable Diffusion, redes neurais convolucionais e redes neurais recorrentes. Mas, cara, é um nível aqui... A opção generativa de código aberto, saber qual é a Gen AI de código aberto, bem ok também. Perguntar sobre engenharia de prompt, sair dentro de noções, né? O que é um prompt, né? Perguntar o que é um transformer, né? Falar sobre a ética, né? Sobre o plágio de textos, né? Mas, porra, mano, olha o que ele coloca. Ele cobra um modelo de difusão, ele cobra LMs, ele cobra GANs, né? Putz, isso aqui não é noção, cara. Isso aqui não é noção. Isso aqui não é noção, né? Mas, enfim, o que não é novidade, né? Como eu mostrei para vocês ali no edital da FGV, Cefaz PR edital, né? A FGV não sabe o que é o termo noção. Ou então, você ignora isso aqui, né? Noções de analítica, noções da Terra, você ignora. Para a FGV, você ignora, né? Porque ela vai cobrar muito mais do que a noção, né? A FGV é assim. E é só você ver, né, a prova, né, do TCU 2021, que foi quando a FGV quebrou essa barreira, né? A FGV quebrou essa barreira aqui. Para mim, aqui foi a break and change. Então, essa prova do TCE Piauí não me assusta, porque eu já venho apanhando da FGV como professor e como aluno há muito tempo, né? Quando a FGV cobra esse tipo de questão aqui, isso aqui é um SQL, só que isso aqui não foi para a área de TI, foi para a geral. Isso aqui a galera de TI não ia saber fazer. Isso aqui resolvendo a prova no dia, com editor, com inteligência artificial, a gente teve dificuldade de fazer isso aqui, né? Porque select alinhado, update dentro de um select, que tem outro select, isso aqui é muito difícil, cara. E olha o tamanho desses selects, né? Isso aqui é totalmente sem noção, né? E a FGV gosta tanto disso que veio na Receita Federal, e é o assunto que é uma polêmica até hoje, que a galera teve que entrar na justiça, e olha lá, ó, cobrando mais uma vez SQL, né? Sendo que na Receita Federal, que foi esse edital aí, ó, não tinha SQL no edital. Tinha o quê? Tinha no SQL. E aí a FGV justificou o quê? Ela poderia ter justificado nesse termo aqui, ó. Ela poderia ter justificado nesse termo aqui, ó. Na hora que ela fala aqui de papéis, tal, nuvem, banco de Big Data. Não, ela não poderia ter justificado em nenhum, não. Ela não poderia ter justificado em nenhum, não. Ah, tá. Ela poderia ter justificado aqui, ó.
talvez em principais SGBDs, o que seria muito forçado você justificar aqui em principais SGBDs. Mas na justificativa dela, ela falou que SQL estava dentro de NoSQL. E desculpa, não tá. São coisas diferentes. Apesar de hoje, eu já consegui rodar SQLs em NoSQLs, mas NoSQLs, em teoria, não tem nada a ver com SQL, né? Inclusive o nome é uma própria negação ao SQL. Começou como uma negação a SQL, hoje é Not Only SQL, né? Ai, cara, mas é isso. Eu sinto só dó dos alunos, né, que estudaram para essa prova. Sinto dó da galera que passou também, porque, enfim, provavelmente vocês que passaram, vocês não vão ficar muito tempo aí, né? E por que vocês não vão ficar muito tempo aí? Porque se vocês passaram num concurso desse, né, com uma prova deste nível aqui, que eu nem olhei os outros, eu só olhei a parte de informática básica aqui, né? Eu só olhei a parte de informática básica. E já fiquei assustado, né? Então, vocês, com certeza, não vão ficar muito tempo aí na polícia do Piauí, não. Então, uma pena ter uma posição do sindicato daquela forma, tipo, é isso aí, tem que reprovar mesmo, a prova tem que ser difícil. Cara, prova de concurso não tem que ser difícil. A prova de concurso tem que ser boa para quem estuda muito. Então, o que é uma prova boa? É uma prova fácil? Não. As provas que eu passei, geralmente, eu saía de lá passando mal, assim, querendo vomitar. Inclusive, já vomitei no meio de prova. Inclusive, foi na meio da prova da ABIN. Isso quer dizer que foi uma prova boa? Foi uma prova difícil, ok. Mas eu estava muito bem preparado para essa prova. Então, eu sabia que se eu estava vomitando, os outros colegas também estavam, né? Então, quem não estudou, com certeza, não vai passar nessa prova. E, às vezes, uma prova que é muito difícil, então, nas duas pontas, né? Se você tem uma prova muito difícil e uma prova muito fácil, você não ajuda ninguém. Uma prova muito difícil, você não seleciona ninguém, porque nem a galera que estudou vai passar. E uma prova muito fácil, você está facilitando demais a vida de quem não estudou nada. Então, uma prova boa, uma prova fofa, é sempre aquela prova que é meio termo, né? Que você privilegia a galera que estudou. E como que você privilegia a galera que estudou? Geralmente cobrando que você está no edital. Vamos ver o que a galera falou aqui do... Ai, cara. Deixa eu botar esse vídeo pra cá. E aí eu vou pra lá. Pronto, que aí eu fico vendo aqui. Lele, cara. Vamos ver aí o que a galera falou. Bem, galera, e a FGV mais uma vez protagoniza aí uma das maiores... FGV protagonizando uma das maiores aberrações em concurso público da história, que foi o concurso da Polícia Civil do Piauí. A FGV eu já vi aberração também de anular prova. Como eu disse, eu acho que foi o TCE Alagoas, o TCRN. Inclusive, eu fiz um post no meu Instagram e um dos examinadores da prova veio falar, né, comigo, falando, não, você não sabe nada de concurso é isso mesmo, né? E vira e mexe, deixa eu ver se eu ainda tenho esse post aqui, porque eu acho que eu salvei esse post em algum lugar. Que vira e mexe eu falo desse post. Achei o post, tá? Foi esse post aqui, ó, que eu fiz. Deixa eu me colocar pequenininho aqui. Que aí eu falei, ó, poucas coisas. Isso aqui foi um post em dezembro de 22, tá? Eu não me lembro qual foi a banca. E eu acho que eu nem... foi TCE Alagoas, olha aí, ó. E aí eu falei o seguinte, ó. Poucas coisas me deixam tão bravo quanto ver um concurso que a banca simplesmente não conseguiu selecionar a quantidade de servidores para o total de vagas. Alguns podem achar que, na verdade, são os alunos que mandaram mal, porque houve candidato aprovado. Enfim, ok, não vou entrar nessa discussão. Mas, putz, quando não há nenhum aprovado, vide TCE Alagoas, a prova foi tão mal feita que não conseguiram selecionar ninguém. Olha o prejuízo pro órgão.
É um prejuízo pro órgão você fazer uma prova e selecionar ninguém. Cara, já fui dessa parte de auxiliar gestão de pessoas e introduzir ali uma maneira melhor para selecionar gente, né? Se você faz um concurso que você não consegue selecionar ninguém, isso é um prejuízo muito grande pro órgão. Se você não consegue selecionar a quantidade de vaga também, porque até ter liberação orçamentária para fazer outro concurso, não tem ninguém na fila para chamar, no caso, é um caos, Tinha que ter um jeito prático do órgão pegar seu dinheiro de volta. Isso é simplesmente inadmissível. Triste para quem se submeteu a uma prova tão ridícula, né? Meus sentimentos. E aí, olha lá, o examinador, provavelmente, dessa banca, veio aqui e respondeu. Esse ano foi assim com a banca IDECAN, olha lá, a maioria foi reprovado. Depois tem a impressão de ser proposital, o órgão de fato não quer contratar ninguém. E aí, ó, veio alguém aqui e falou, olha só, conhecimento específico para todos os cargos. Aí vem, noções de contabilidade geral, ou seja, não é ético criticar a banca. Sem antes ler o edital e até ver as questões que foram elaboradas, pois se os demais cargos tiverem aprovados, então o problema não é da banca. Exato, porque os outros cargos, né, provavelmente tiveram uma prova adequada. Para a TI não foi ninguém, né? Para a TI não foi ninguém. Então, provavelmente essa galera aqui era da banca, né? E aí ele começa a entrar numa discussão aqui que achei engraçado, que você não manja nada de... Porra, nossa, tô mó tempão na área. Mas é isso. Então não é a primeira vez, tá? E não é ético criticar a banca. É ético sim criticar a banca. O meu papel aqui, nesse caso, é justamente criticar a banca, né? Se você... eu preciso da banca para trabalhar, porque afinal ela que faz as questões, e hoje em dia, eu como professor, eu tento ao máximo não criticar a questão, né, de fato. Então, enquanto os alunos estão lá xingando, eu estou aqui baixando a bola, né, deles, mas onde é a minha linha, né? Onde é a minha linha tênue? Onde que eu traço? É nisso aí. Se você fez um concurso que você não aprovou ninguém, você errou o concurso, cara. Se você fez um concurso que 99% das pessoas reprovaram, você errou o concurso. É simples assim. Você errou a prova. Você errou a mão. E beleza, irmão. Vamos achar uma maneira do órgão ser ressarcido disso. Para mim, tinha que fazer isso, né? Então, não é bom quando a prova é difícil demais e também não é bom quando a prova é fácil demais também, né? Você prejudica os dois lados, né? Então, o meu intuito aqui é justamente mostrar quando as provas são boas, né? Vão de acordo com o edital e tal. Quando uma questão ou outra sai muito da curva, a gente fala, essa questão está muito fora da curva, não é assim. Mas quando a prova inteira está fora, quando você eliminou todo mundo, né? Eu vou dar um exemplo. Veio o IPEA, sempre uso essa questão. Veio o IPEA e cobrou essa questão aqui, no concurso deles, do IPEA 2024, sobre árvore, né? Então, geralmente, árvore aqui, binária, a gente usa algumas pesquisas, que é pré-ordem, ordem, pós-ordem. Então, são as pesquisas mais comuns que a gente faz na árvore, a gente já sabe o que fazer e tal. Desde que o mundo é mundo, cai assim. Veio a Cisgran Rio e, cara, inovou, assim, cobrando ordem simétrica. Na época do IPEA, eu falei, cara, ordem simétrica deve ser em ordem, né? Dei um gabarito aqui e todo mundo foi nesse gabarito e a banca veio com outro gabarito. Só me engano, o gabarito dessa questão foi 60. Talvez eu lembre até hoje. Beleza, entramos com recurso, falando, banca, isso aqui, tal. Da onde você está tirando esse conceito de ordem simétrica e tal? Tem que anular a questão, porque essa questão tem 2 gabaritos. A banca foi lá, manteve a questão. E é isso. Então, para a Cisgran Rio agora, isso quer dizer que toda a prova foi irrelevante? Não, a prova foi boa e tal, mas teve essa questão especificamente, inclusive essa questão aqui, sobre sólido, eu uso até hoje nas minhas aulas, acho muito boa. Mas essa questão que saiu, então a gente criticou essa questão, sugeriu o gabarito e a banca manteve o gabarito. Eu falei, beleza então.
Então, é esse o conceito novo que você vai levar? Ótimo. Então tá, existe ordem simétrica. Beleza, isso foi em 2024, IPEA. Acho que um mês depois, eu fui fazer revisão para a prova da Caixa. E aí, na prova da Caixa, quem era a banca? Sesgran Rio. E eu falei, galera, pelas últimas provas, um ponto de atenção. Sesgran Rio cobra um conceito novo aqui, ó, chamado de ordem simétrica. E aí veio a Caixa e cobrou... Ó, essa aqui é IPEA. Isso aqui é Caixa. Cobrou exatamente a mesma árvore. E olha lá, cobrando exatamente a ordem simétrica. Então, na época, né, alguns professores, inclusive, que não tinham feito a prova da Sesgran Rio, pediram, que absurdo, isso aqui tem que anular. Né? Essa questão tem que anular. Não existe esse conceito de ordem simétrica. E eu lá na IPEA já falei, olha, galera, na IPEA eu falei, olha, eu acho que tem que anular. Nunca vi esse conceito. Mas ela provavelmente não tirou isso, né, da cabeça dela. Deve ter tirado de algum lugar. Como a banca manteve, falei, beleza, segue o jogo. A partir de agora, a ordem simétrica é assim. Na minha aula para Caixa, falei, olha, ordem simétrica. Quando veio a prova da Caixa, dito e feito. Falei, cara, inclusive é a mesma árvore. Gabarito é esse. Ah, Rafa, vamos anular. Não tem anulação aqui, galera. Aí o professor fazendo vídeo de, por que não existe ordem simétrica? E temos que anular. Um absurdo. Não é absurdo, cara. Ela acabou de cobrar. Mas isso é numa questão. Quando é a prova inteira totalmente fora da curva, quando a prova inteira é totalmente de coisas que você não viu, e como você se reflete isso com todos os candidatos reprovados, né? Então, é porque a prova está errada. A prova está errada. Vamos lá. Conseguiu a proeza de fazer uma prova tão difícil que os professores foram resolver a prova, erraram tudo, de casa, no ar-condicionado. E eu te garanto que os professores erraram de casa no ar-condicionado usando GNA, inclusive. Usando Claude, usando Copilot, usando GPT, usando Gemini. Te garanto que todos eles fizeram dessa forma e erraram dessa forma. E segundo o Olho na Vaga, né, sites especializados em gabarito e tal, que faz o ranqueamento, você teria 150 vagas e apenas 15 aprovados, porque todo mundo foi reprovado. Então, o concurso tão difícil que você tem apenas 15 aprovados. Vamos comentar um pouco sobre isso. Meu nome é Augusto Germeiro, deste canal dos canais de concurso público do Brasil. Bem, a FGV está sempre envolvida em polêmica. E agora, recentemente, né, ela aplicou, no fim de semana, a prova da Polícia Civil do Piauí. Eu gosto do Hugo, apesar de ele não gostar da estratégia da empresa que eu trabalho, enfim. Mas eu gosto dele. Ele tem umas opiniões interessantes sobre alguns assuntos. Umas eu concordo, outras eu discordo, mas eu gosto dele. O que era essa prova, então, pessoal? A prova tinha, né, se não me engano, eram 200 vagas, e você tinha vagas ali para delegado, perito e oficial investigador. Para o oficial investigador, né, o cargo mais famoso, acredito, você tinha 150 vagas. 15 aprovados. Essa é a estimativa, com informações extraoficiais, né, sites de ranqueamento, a galera cadastra nota, etc. 15 pessoas, na verdade, menos de 15 pessoas conseguiram fazer o mínimo. Por quê? Porque eles fizeram, nesse edital, a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Você tinha que acertar 50% em cada matéria. Então, se o concurso tinha ali, vamos por 10 matérias, você poderia ter gabaritado 9 matérias, mas se em uma delas você acertou apenas 40% das questões, ou seja, não chegou nos 50%, reprovado o concurso. Beleza. Eu acho que também é do jogo ter cláusula de barreira e tal, mas, mais uma vez, desde que o que é cobrado está no edital. Tá? Acho que é justo do jogo. Geralmente você vê cláusula de barreira de que jeito? O bloco de conhecimentos básicos e o bloco de conhecimentos específicos. Então, o bloco de conhecimentos básicos, vamos supor que você tem 4 matérias ali, e aí você tem que fazer metade das questões. Bloco de conhecimentos específicos, tem ali 6 matérias, você tem que fazer metade das questões. Não, eles deixaram ainda mais difícil que é. Cara, eu não sei quais concursos. O bicho é especialista em concurso também, né? Então não dá pra. Mas eu acho comum também ver. Beleza, entendi a cláusula de barreira por blocos, mas não é incomum ter por matérias, tá? Não é incomum ter por... Salvo engano, CGU foi assim. E teve um concurso, será que foi Bacen, cara? Eu fiz um vídeo, uma live, tá? Com o Vini. Acontece. O Vinícius Neuro, que é esse cara aqui, ó, tá lá, essa live no Estratégia de Concurso, Tudo para Concurso, e ele fala de algum concurso especificamente, eu acho que foi Bacen, que ele não estudou AFO, não sei se foi Bacen, cara, não, foi STM, que ele não estudou AFO, e aí tinha um número mínimo ali, eu acho que eram 2, e aí ele chutou 2 lá e deu certo, assim. Então, para mim não é incomum
ver cláusulas por matéria, mas é claro, o mais comum é de fato ver cláusulas por blocos, né? Blocos de conhecimentos básicos, blocos de conhecimentos específicos. Geralmente você vê cláusula por matéria quando são concursos muito grandes, né? Então, com salário alto aí, 20k para cima. Eu nem vi o do PCE Piauí, que é para não ser influenciado pelo salário ali. Mas existe, tá? Eu não sou contra ter as cláusulas. O que eu sou contra é você cobrar temas que vão muito além do edital. Esticar muito. É o tal do concurseiro elástico, né? O cara que estica muito esse edital aí. Não dá, velho. Fazer 50% em cada matéria. Beleza, né? Você pensa assim, ok, se a prova vier num nível razoável, bem, um candidato bem preparado vai fazer 50% das questões de cada matéria, né? Dificilmente um aprovado vai, vamos dizer assim, zerar uma matéria inteira. É difícil, né? A galera geralmente se prepara, tem capacidade para isso. E o que aconteceu? Menos de 15 pessoas tiraram o mínimo. Quer dizer, você tem 150 vagas e apenas 15 aprovados. Não tem mais aprovado, não tem como tirar outros aprovados. Por quê? A cláusula de barreira elimina todo mundo. Os professores foram fazer a prova e teve professor, na informática, por exemplo, essa prova de informática, que de 8 questões acertou 2. Aí você me diz... Acertou muito, então. Porque eu vou te falar. TCU, por exemplo, acho que de 10, não acertei nenhuma. Você faz Mato Grosso, prova dificílima também. Essa do TCE Alagoas que eu mostrei ali, eu vi a prova, cara. Cara, difícil demais. Então, assim... Como que um professor em casa, com consulta... Com GPT. Um cara tranquilo já ali, né? Só faz isso, acertou 2. Quem dirá o candidato na hora da prova? O cara é muito bom. O cara pra ter acertado 2 é muito bom. Dezenas de questões em 5 horas de prova, cansado, etc. Claramente, aí vamos lá, né? Então é isso. E aí você teve, inclusive, aqui, o diretor do sindicato dos policiais civis de Piauí que se manifestou. Ele falou o seguinte, né? Vamos ver o que ele vai falar. A FGV está de parabéns. FGV tá de parabéns, né? Pois é, me pega muito. Tem que entender que com concurso é para selecionar os melhores profissionais, com a finalidade única de prestar um serviço de extrema qualidade à população. Interesse é público e não de empresas que ganham dinheiro querendo adivinhar questões e passar macetes a clientes. Então vamos lá. A melhor maneira de selecionar profissionais para o serviço público é concurso? Talvez não, mas é a melhor que temos. Isso quer dizer que os melhores profissionais serão selecionados? Jamais. Jamais. Concurso não seleciona profissional. Concurso seleciona bons estudantes, né? Tanto é que você vê bons estudantes. Vou dar um exemplo do próprio Vini, que eu entrevistei, porque posso falar isso porque era um cara que nem de TI ele era. Ele fez uma pós depois e tal. E ele passou no concurso do Bacen, que é um concurso dificílimo. Quando ele chegar lá, cara, eu te garanto que para ele começar a trampar com TI, ele vai ter que ralar muito. Vai ter que ralar muito. E muito provavelmente alguém de TI que já tem um tempo de casa, que passou na frente dele, ou que passou algumas posições atrás dele, chegou já produzindo mais. E isso é meu exemplo em todo órgão que eu fiz. Banco do Brasil, beleza, que eu era novato, mas quando eu cheguei na ABIN, já tinha 11 anos de banco. Mas beleza, na ABIN eu fui primeiro, então não dá pra gente colocar isso. Mas quando eu cheguei agora no Senado, eu sei lá, eu fui 17º, não, 14º e com as cotas fui 17º. As cotas foram chamadas antes. Mas, obviamente eu cheguei na casa já com 15 anos de experiência. Eu tinha 11 de banco, mais 4/5 de ABIN, quase 16 anos de experiência. Eu cheguei na casa, provavelmente a galera que passou na minha frente, alguns tinham experiência, outros não, mas eu cheguei, eu não precisei fazer curso de, aprenda aqui Java, nosso framework. Cara, cheguei, bicho, quais os problemas você tem aí? A gente tem um problema aqui no sistema. Me dá isso aí que eu já sabia resolver a arquitetura deles, né? Porque a arquitetura deles já era algo comum para mim. Se a arquitetura deles não fosse, aí, talvez eu ia ter que gastar um tempo estudando. Hoje, E não necessariamente a galera que chegou depois de mim é uma galera pior, né? Tem uma galera que chegou agora que é muito boa. Galera que veio da Petro, um outro veio do TJ, não sei o que lá, que migrou RH e bababá. Caramba! Saber fazer prova definitivamente não te define como um bom profissional no serviço público, tá? A gente tem um senso comum de que os primeiros serão melhores profissionais, mas
isso não necessariamente é verdade. Pode ser verdade? Pode, mas não necessariamente é verdade, né? Porque se você coloca isso como verdade, isso quer dizer que a galera que foi chegando por último são péssimos profissionais. Não, nada a ver. Fazer concurso é uma coisa completamente diferente do seu dia a dia profissional. E dou como exemplo um cara que foi chamado na minha frente, no Senado, não vou falar o nome dele, mas hoje ele está na Cefaz Minas, e ele foi chamado na minha frente, e obviamente quando eu cheguei no Senado, eu já cheguei rendendo, peguei os problemas e tal, ele chegou, foi fazer, né, o curso, e aí ele viu isso, ele ficou preocupado, ele, pô, Rafa, chegou, já tá produzindo e tal, não sei o que lá. Eu, cara, beleza, você tem um gap aí que faz parte do concurso, por quê? Porque a maioria dos concursos não te cobra experiência, então se aquele ali foi o seu primeiro, segundo ou terceiro órgão, salvo engano era o segundo órgão dele, moleque novo, você vai ter um gap para aprender, e essa é a beleza do concurso, né? Você vai chegar e vai ter um gap para aprender. Qual é a principal vantagem do profissional que veio para um concurso? Cara, esse cara sabe muito como estudar. Então, para ele se tornar um bom profissional, ele já tem um caminho. Olha, cara, você vai estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai fazer isso aqui dessa forma. E, cara, você dá isso para um cara, ele voa. Outro exemplo, na ABIN, eu cheguei e fui trabalhar com um cara que era o primeiro emprego dele. Ele tinha acabado de sair da faculdade. Hoje ele tá na CGU, também não vou falar o nome dele. Mas ele sabe quem é, um abraço pra você, eu adoro você. E aí ele chegou, cara, e foi muito engraçado que ele era muito quietão e tal, e o moleque já tinha doutorado, tá? E obviamente ele chegou não rendendo, né? Chegou, mas aí o que meu chefe fez? Falou, ó, cara, tem esse problema que a gente vai precisar resolver só daqui a 6, 7 meses, então eu vou precisar que você estude e ache a melhor solução pra gente resolver esse problema. Cara, em 6 meses esse moleque estudando, ele pegou o problema pra ele e fez uma solução maravilhosa. Ele virou referência nesse problema e logo depois de um tempo ele até saiu do órgão e foi para outro, tá na CGU hoje, para trabalhar com algo até parecido assim. Então, qual é a grande vantagem da galera que estuda para concurso tem? Né? Boa parte dessa galera vai chegar em um órgão cru, porque a maioria dos órgãos não exige experiência, mas para ele se tornar um bom profissional, ele já tem um caminho das pedras, porque ele sabe estudar. Essa galera sabe estudar. Essa galera estuda pra caramba, né? Então, eu vi isso como diferencial. Né? Já trabalhei com gente que não precisava de treinamento e já trabalhei com gente chegando de concurso que o cara caiu de paraquedas ali. Mas o que eles tinham em comum? Eles sabiam estudar, né? Então, cara que chega sem experiência, mas que sabe estudar, logo, em um curto espaço de tempo, ele vai começar a produzir. Parabéns, FGV. Parabéns aos futuros oficiais investigadores da Polícia Civil do Piauí. Bem, longe de mim defender os cursinhos tradicionais de concurso, né? Mas quando você tem um concurso com 150 vagas que apenas 15 pessoas passaram, e esse concurso não é pra diplomata, me desculpa, tem uma coisa errada. Se a gente tá falando de um concurso da diplomacia, Rio Branco, um dos concursos mais difíceis do Brasil, que você tem que dominar 4 idiomas, dezenas de matérias. Não dá, mano. Ok, né? Você fala assim, tinha 100 vagas e passou 50 pessoas, passou 20 pessoas. E é uma outra falácia que o pessoal diz, que é falando assim, concursos que pagam mais são mais difíceis. Não necessariamente, às vezes os concursos que pagam mais têm provas mais fáceis, inclusive. É loucura isso. Mas isso vai muito do órgão, assim. Porque esses concursos que pagam muito, tipo, sei lá, concurso legislativo, por exemplo, eles já têm uma questão que nenhum outro concurso tem, que é eles vão atrair os melhores para fazer essas provas, né? Então, a prova não precisa ser difícil, porque a galera já é muito boa fazendo essa prova. Então, você não está concorrendo com a prova, você está concorrendo com o seu concorrente. É o cara do lado aqui. Agora, tem certos concursos que ele não vai atrair os melhores profissionais de concurso aqui, entre aspas, aqui, ou até mesmo os profissionais, e até porque, por exemplo, sai um concurso legislativo, você vê profissional de todos os órgãos, o cara que já está, sei lá, 20 anos de judiciário, ele quer fazer concurso legislativo. Então ele está atraindo os melhores profissionais. Então ele não precisa fazer uma prova muito difícil. Cara, a galera que vai se degladiar aqui, né, vamos fazer uma prova ok. Acho que talvez uma dessas exceções aí que é, por exemplo, prova TCU. Prova TCU sempre é uma prova muito, muito, muito difícil. Mas não é uma correlação, né?
você ter cargos altos com provas difíceis. Isso não quer dizer muita coisa. Assim como, e eu digo isso por quê? Porque eu passei no concurso da UniDF. Então, UniDF, eu fiquei lá 6 meses na Universidade do Distrito Federal e era para ganhar R$ 2.200, um negócio assim. Sim, é isso mesmo, era para ganhar R$ 2.200. E digo mais, foi o concurso mais difícil que eu já fiz na minha vida. Disparado. O concurso de... Cara, chutei boa parte das questões, fazia a menor ideia. E é isso, cara. Pra mim, o órgão não soube medir, a banca não soube medir, que é um concurso muito difícil pro nível, pro tanto que você vai pagar. Então, assim, talvez até você selecione as pessoas, mas com certeza as pessoas que você vai selecionar ali são pessoas que vão passar em outro concurso e vão sair dali, né? No meu caso, eu já era concursado, aí passei na UniDF e acumulei, mas fiquei pouquíssimo tempo, porque simplesmente era basicamente no imposto final de ano, ela ter que pagar para trabalhar. Então não compensa. Então é muito difícil você fazer uma prova que ajuste, que faça o fine tuning, né, entre o valor cobrado pelo seu salário e o nível do conteúdo da prova, né? Esse ajuste é fino. Você faz uma prova muito difícil, beleza, vai selecionar, mas a galera não vai ficar lá muito tempo, não. Tá bom, né? Agora, com todo respeito à Polícia Civil do Piauí, menos, muito menos. Ou seja, há uma clara falha em você elaborar uma prova extremamente difícil. Porque não é possível que de 37 mil inscritos, que esse foi o quantitativo, só 15 são inteligentes. Todo mundo é burro. Foi isso que o diretor do sindicato deu a entender, né? Tipo assim, os cursinhos estão reclamando aí porque eles tentaram cravar questões, os alunos deles, todo mundo tomou pau na prova, e a FGV fez um excelente trabalho, porque selecionou os melhores. Meu amigo, não selecionou os melhores por si só, porque reprovou todo mundo, selecionou 15. Como é que você vai preencher essas vagas? Você vai fazer outro concurso? Então, assim, é um negócio que... Bem, o diretor do sindicato não tinha nem que se meter, para início de conversa, né? O senhor Albertino Areia Leão. O que o diretor do sindicato tá se metendo? Não tem nada a ver se meter com nada, né? Assim, mas ele foi lá e ainda, né, desce a linha nos cursinhos e fala que a FGV tá certíssima. Gente, o concurso, como que ele é feito, né? Pra vocês entenderem como geralmente um concurso é feito. Existem vários níveis, né, de prova, de questões. Então, geralmente, a banca, ela tem os seus professores ali. FGV, no caso, tem vários professores. Então, ela tem professor de português, professor de informática, de constitucional, de penal, e ela paga esses professores e os caras elaboram questões. O professor, geralmente, ele é pago para elaborar questões em 3 níveis. Ele tem que fazer questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Isso tudo vai para um banco de questões da FGV. A FGV, quando ela vai elaborar a prova, ela vai lá nesse banco e ela puxa. Cara, eu quero... Essa é a função do diagramador, né? Talvez seja o único que saiba de fato, né? Porque aí ele vai pegar... O diagramador, a função é pegar o concurso e montar as questões para aquele concurso, né? O examinador, de fato, não tem culpa, né, da questão dele ter caído ali, né? 20% das questões difíceis, 60% das questões médias e 20% fácil, por exemplo, né? E ela faz isso, então, né, o próprio computador monta as questões com base nessas classificações. Óbvio que você tem concursos de nível mais elevado, mas, né, realmente, notas de corte mais altas, e de fato você vai selecionar os melhores. Por quê? Porque eles vão fechar a prova, né? Então, essa é a sutil diferença, que é assim, quando você seleciona os melhores candidatos, é o equilíbrio. Você não pode fazer uma prova fácil, igual foi a prova, por exemplo, dos Correios. Correios fez uma prova que, tudo bem, é nível médio, né? Um concurso mais simples, se não me engano, foram 4 ou 5 matérias somente no digital, mas você faz uma prova tão fácil que aconteceu o quê? Todo mundo gabaritou a prova. Então... É aquilo que eu falei, né? Você não pode fazer uma prova muito difícil, mas também você não pode fazer uma prova muito fácil. Você tá prejudicando as duas pontas, né? É equilíbrio, galera. E óbvio, atingir equilíbrio é muito difícil, Então a gente vai ajudando as bancas vão ajudando a gente. Como eu falei ali na questão, né? Trouxe a questão da Cisgran Rio, por exemplo. Né? Questão que foi fora da média, depois você vai ali, né? Não, você tinha que gabaritar a prova. Se você errou 2 questões, você tá fora. Ou seja, isso não mede os melhores, porque fica muito subjetivo. É uma prova fácil. Porque você tem que fechar a prova. Uma prova extremamente difícil como essa, que você de 150 vagas preencheu só 15, é uma prova desequilibrada. É óbvio. Você não seleciona os melhores. Então, a banca ela é paga para fazer uma prova equilibrada. É um absurdo o dinheiro público ser usado, porque uma licitação dessa custa milhões de reais. É o que eu falei. Milhões de reais. É o que eu falei ali. E a FGV é paga com post. dinheiro público para elaborar essa prova. Então, a gente, enquanto sociedade, não pode aceitar isso. A banca ganhar milhões de reais para fazer uma presepada dessa. Simples assim. E aí, o ponto é, e agora? Bem, e agora, meu amigo, que há um caminho aqui, né? 2 caminhos. O primeiro caminho é a banca falar, não, a prova foi essa. Cara, é justamente o que eu falei aqui em 2022, né? Nesse post, né? Que é
A prova foi tão mal feita que não conseguiram selecionar ninguém. Olha o prejuízo pro órgão, né? Tinha que ter um jeito prático do órgão pegar seu dinheiro de volta. Isso é simplesmente inadmissível. 2022, né? Já tava falando isso aqui, desse... Então... Essa mesmo. Só passou 15, então entende-se que todo mundo... Ainda passou gente, né? Estudou, imagina se não passasse ninguém. E não merece. Eu tô chocado que passou gente. Esse, acabou. Beleza, esse é um caminho. Outro caminho é a banca quebrar a cláusula de barreira. Ela pode fazer uma retificação no edital e tirar essa cláusula de barreira de 50%, por exemplo, e, sei lá, aumentar para 70%, para 60%. Tira. Eu nunca vi, mas o que eu já vi com muita frequência, não na prova objetiva, mas sim na prova subjetiva, por ser uma prova subjetiva, quando sai a primeira versão, o primeiro resultado, e muita gente reprovou, o que ela faz na discursiva? Ela pega muito leve, ela faz correção de mãe, tá? Vou dar um exemplo aqui, numa prova que eu sempre trago, que é essa prova aqui da Cefaz Minas, tá? Isso aqui foi a redação da Cefaz Minas, cara. Foi uma redação dificílima. Beleza, que a parte de palíndromo estava de boa, mas depois veio uma questão de SQL, puxada para você montar o SQL. Depois veio uma questão de inteligência artificial, de Python, com o Keras, dificílima. E depois, para fechar o bonde aqui, uma questão de Kubernetes para você fazer um deployment com as réplicas e nível de memória, processador e liberação de portas. Eu ouso dizer que quem está trabalhando todo dia com Kubernetes ia ter dificuldade de fazer isso aqui. Obviamente que a galera ali não soube, né? E aí, cara, a FGV, na primeira versão, não sei quantos foram reprovados, e depois ela pegou bem leve na discursiva e passou todo mundo, né? Outro concurso que a FGV fez isso, nesse concurso aqui, ó, Senado Infra-Redação. A infra de suporte aqui, eu acho que eram 30 vagas e só passaram 4 na primeira. E era difícil, né? Porque era lá, regras de bloqueio, protocolo, deadlock, e a outra acho que era particionamento e escalabilidade. Ó. Particionamento horizontal e vertical. Difícil. Primeira versão só passaram 4 pessoas. Depois que ela fez, na discursiva, ela deu assim... Geralmente na discursiva, se tu ganhar, sei lá, 5 pontos, 6 pontos é muito. Eu mesmo, na minha, acho que eu ganhei 5. É muito. Teve gente ganhando 40, 50, 60, 70, 80 pontos. E, pô, aí é foda. Eu gosto da discursiva, acho que é da IADES, que é o seguinte, cara, são 3 examinadores. O primeiro corrige, o segundo corrige. Se der uma dispersão de mais de 25% entre os dois, acho que é IADES mesmo, um terceiro corrige automaticamente. Então é isso. Então, basicamente, você não tem recurso. Você vai ter 3 pessoas olhando a tua prova. Se o primeiro e o segundo não der uma diferença de 25%, o terceiro nem olha. E aí, na hora que você entra no recurso, é muito difícil você conseguir ganhar. Porque, cara, já passou por essa, né? Agora, quando um corrige e depois o outro corrige e te dá 40 pontos a mais, tem alguma coisa muito esquisita, né? Tirar de algumas matérias, não sei, ela pode fazer isso, né? Isso já aconteceu em outras histórias, né? A Polícia Penal do Ceará, por exemplo, fez a prova foi muito parecida com isso. Polícia Penal do Ceará, pra você trabalhar dentro do presídio. Prova extremamente difícil, todo mundo reprovado. O que aconteceu? A banca teve que tirar a barreira. Quebrou a barreira, porque senão não ia ter quem trabalhasse. Em TI eu nunca vi isso aí. Mas já vi na parte subjetiva. Só que quando você faz isso, gera instabilidade jurídica, né? Por quê? Porque imagina os... Você está mudando a regra no meio do edital. Você está mudando o edital no meio do jogo, né? Então é difícil. 15 que passaram, se quebra a cláusula de barreira, pode ser que esses 15 sejam reprovados. Pode acontecer. Hugo, como assim? Bem, o cara foi lá e passou. Exatamente. Ou seja, porque... Entende o que aconteceu aqui, pessoal? Não foram as melhores... O cara que passou nesse concurso... Cara, Fórmula 1 tem isso aí. Fórmula 1 tem um peso mínimo que você tem que ter no carro. E, cara, às vezes as equipes não conseguem atingir esse peso mínimo. E aí a FIA tem que ir lá e aumentar o peso mínimo. Só que teve um ano aí, 2022, que só uma equipe atingiu o peso mínimo. E essa equipe, meu irmão, tava virando o jogo assim, né? Tava mandando bem. Aí o que a FIA fez? Aumentou o peso mínimo. Ou seja, pô, se você fez uma regra e todo mundo não conseguiu, mas uma seguiu, então beleza, mérito pra essa, né? Agora, quando você altera o jogo, aí melhorou pra todo mundo e essa ficou ruim. É basicamente o que ele tá falando, que eu concordo. Foi também. O seguinte, ele fez 50% em cada matéria.
Então veja que os aprovados não são necessariamente os melhores. Eu não sei exatamente, tá, pessoal? Claro que tem gente que pode ter mandado bem, mas hipoteticamente aqui, você pode ter sido aprovado nesse concurso se você jogou com o regulamento embaixo do braço e fez 50% em todas as matérias. Por quê? Porque você teve Não dá pra mudar. 37 mil pessoas aprovando. A galera vai entrar na justiça. Então o cara que foi lá e fez 50% em cada coisa, ele pode ter passado em primeiro lugar. Aí eu te pergunto, é justo pro diretor do sindicato encher a boca que selecionou os melhores? Você selecionou uma pessoa que acertou 50% de uma prova. Em qualquer concurso normal, meu amigo, você não sai nem na foto. É isso. Eu concordo também. Vai. A prova da Polícia Civil do Piauí destruiu mais de 20 mil candidatos. E não foi uma prova difícil. Na verdade, foi uma covardia. Mais de 30 mil pessoas fizeram a prova e muitos alunos revoltados, professores chocados ali com o nível de cobrança dessa prova. E no meio de tudo isso acontecendo, um diretor do sindicato da Polícia Civil dizendo que a FGV está de parabéns. Nesse vídeo eu vou te mostrar. A galera pegou, né? A informática ela é um mundo, na verdade. Se você quiser complicar uma prova, caso uma prova impossível, você vai trazer ela. Isso aqui aparentemente é um professor de informática, né? Quem estuda tecnologia da informação sabe que esse nível é um mundo. Então, assim, não conheço. Outra questão. Professor de informática. Outra questão. Beleza. No âmbito da inteligência, da investigação policial, diversos modelos de inteligência afirmação. Os modelos generativos adversariais ali, gangues, consistem em 2 modelos. Pessoal, isso aqui é sobre inteligência artificial. Mas será que isso aqui é sobre inteligência artificial para a área policial? Eu tenho certeza que não é. Então, assim, o nível e não é noção. Foge totalmente a área policial, a área de investigação policial, que poderia ser cobrado, por exemplo, inteligência artificial, modelo prático, para que serve. Ali não precisa ser questão fácil, como, para vocês verem, a FGV, ela cobra realmente, quem conhece a FGV cobra textos longos, a FGV é conhecida por isso, mas o volume, por exemplo, dessa prova foi totalmente desproporcional. 5 horas de prova que vocês tiveram, olha aqui o tanto, olha o tamanho dessa prova, 80 questões. Ai, difícil, né? Ele colocou a mensagem aqui do diretor também, de olho na vaga. Bom, é isso, né? Então, finalizando esse vídeo aí, nesse meu cenário maravilhoso, né? Um abraço para você, FGV, que você continue fazendo provas aí e a gente continue debatendo, né? Um debate saudável, né? Comenta aqui o que você achou dessa FGV, beleza? Grande abraço, até mais.